Boa tarde a todos. Vai, pessoal, vocês não almoçaram hoje? Estão com fome? Ninguém responde. Aê, muito bem. Eu queria agradecer a todos vocês pela presença nesta reunião dos Conselhos Empresariais de Cultura e Turismo, onde hoje nós temos aqui a secretária de Estado de Cultura e Turismo, Bárbara Botega, e estão aqui na mesa o coordenador dos Conselhos Empresariais, o vice-presidente Marcos Brafman, o ex-presidente José de Anchieta, que agora de pouco ele ficou todo assim, arrepiado ali, porque fiz uma cosquinha nele, ele ficou todo arrepiado. Presidente do Conselho de Turismo, Flávia Badaró, muito obrigado, e o Jorge, presidente do Conselho de Cultura. Secretária, queria agradecer a sua presença. Se tem uma indústria completa em Minas Gerais que pode realmente contribuir muito para o Estado, é a indústria do turismo. Minas Gerais tem tudo, tem história, tem cultura, tem um povo acolhedor e tem também, além do povo, uma culinária que é marca registrada. Então, realmente, bem-vindo, e acredito que a sua secretaria pode realmente contribuir muito para Minas Gerais e, sem dúvida nenhuma, também para o Brasil. Gostaria agora de passar a palavra para o Marco, vice-presidente Marco Brafman, que é o coordenador dos Conselhos Empresariais. Boa tarde. O pessoal aprendeu, tá vendo? Presidente Bellini, obrigado pelo incentivo, prestígio que traz aos nossos conselhos empresariais, com sua presença, apoio constantes. Presidente Anchieta, muito obrigado pela sua presença, parabéns pela iniciativa em sua gestão desse importante projeto Caraça 250 anos. Os presidentes dos Conselhos Empresariais de Cultura, Jorge, Turismo, Flávia, agradecer e parabenizá-los pela realização dessa importante reunião, aplaudindo a iniciativa de realizarem reuniões conjuntas e promover a tão importante integração entre os dois conselhos. Agradeço a disponibilidade, dou as boas-vindas à secretária de Estado, Bárbara Botega, que certamente nos trará boas notícias, apresentando iniciativas e projetos importantes para o desenvolvimento de nossa economia. Cumprimentar o nosso vice-presidente decano, Rui Araújo, em seu nome os vice-presidentes aqui presentes, todos os conselheiros convidados, nosso sempre presidente, Roberto Fagundes, também aqui conosco, nossos colaboradores da equipe Asseminas, sempre competentes e dedicados no apoio aos nossos 22 conselhos empresariais. Os nossos conselhos empresariais de cultura e turismo, secretária, fazem parte de um conjunto de 22, são 22 conselhos empresariais, presididos por uma equipe extraordinária de líderes, que coordenam cerca de 400 especialistas, pessoas experientes, generosas, que com seu trabalho voluntário contribuem para impactar positivamente o dia a dia, o futuro das empresas, dedicados aos melhores propósitos das nossas Asseminas, identificando e examinando questões de interesse dos nossos associados e do empresariado em geral. A nossa centenária Asseminas está sempre pronta para colaborar com as iniciativas do governo de Minas, que promovam a melhoria do ambiente de negócios, desenvolvimento econômico e social e prosperidade da atividade empresarial. Quero também cumprimentar os vice-presidentes dos dois conselhos que estão aqui, Mauro Verquema, Hernani Castro Júnior, Túlio Cambraia, e encerrar agradecendo a presença de todos, mais uma vez parabenizando e agradecendo os membros dos conselhos pelo importante trabalho que desenvolvem nessa casa. E com a certeza que teremos uma ótima reunião. Muito obrigado, e passo a palavra para o presidente Jorge.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar o presidente Bellini e agradecê-lo pela presença. A secretária, muito obrigado. A secretária sempre nos recebeu, sempre deixou as portas da secretaria disponíveis, já nos recebeu em outras oportunidades. Então, gostaria aqui, secretária, de deixar em público o nosso agradecimento, né, pela sua generosidade, pela sua presença sempre constante no projeto da cultura da Seminas. Hoje nós teremos uma explanação sobre os projetos realizados e a serem realizados da Secretaria e também um pequeno amostra do projeto 250 anos do Caraça, que é um projeto de importância, e a gente vai ouvir aqui o mentor do projeto, que é o nosso ex-presidente Anchieta, e também o Mauro Verquema, que é um estudioso do Caraça, ele já fez um trabalho de pesquisa grande e vai nos falar um pouquinho sobre a importância desse projeto. E, em seguida, nós ouviremos a secretária. Eu passo para a Flávia para fazer a sua saudação. Tá joia. Boa tarde a todos. Queria agradecer a todos presentes, em especial a minha mãe, que está aqui, Jane. E quem veio, tem gente que veio de longe, né, Nathalie, né, Tetê? Então, eu falo que a Seminas e a Bárbara estão muito prestigiadas, né? Um fato curioso é que eu fico impressionada como é que o meu pai, que é o decano Rui Araújo, né, como que a Seminas tem uma importância, doutor Bellini, para o papai, porque na hora que eu mencionei que eu não ia poder comparecer porque a reunião é dia de reunião de diretoria na Arco e é sagrada essa reunião na segunda-feira às 14, ele falou assim, não seja por isso, passamos a reunião para terça-feira e você vai lá e eu vou lá prestigiar a Bárbara. E viu, Bárbara? Então, você está com uma responsabilidade muito grande aí. Mas eu quero agradecer, então, a Bárbara, que é uma amiga, né? A gente ficou próxima quando ela trabalhava ainda na Invest Minas, e desde lá eu vi que ela é uma pessoa fora da curva, né? Vou falar rapidinho o que aconteceu, para vocês poderem entender. A gente tinha, a San Diego, tinha uns protocolos de intenções no antigo INDE, e quando ela assumiu a Invest Minas, ela assumiu essa incumbência de ir atrás do que estava pendente. E ela tentou falar com o nosso superintendente lá e não conseguiu. E descobriu o meu telefone e me telefonou. E ela está assim, Flávia, que é a Bárbara, eu trabalho no Invest Minas, no governo de Minas. Peraí, como é que você conseguiu meu telefone? Tipo assim, já vai me pedir que falar que tem alguma pendência, alguma coisa. Ela falou assim, não, fica calma. Eu quero ajudar e não sei o quê. E aí nós marcamos um almoço e aí o resto é história. Mas aí quero te agradecer, viu, Bárbara, que eu quero também te falar aqui publicamente que eu estou com você aonde você estiver, viu? Que eu te apoio incondicionalmente, que eu te acho uma pessoa extraordinária. Meu caro presidente Bellini, caríssima secretária Bárbara, presidente, é para pôr na ata. Eu tenho uma reclamação séria quanto à secretária Bárbara, porque ela foi a Santa Bárbara, não me avisou, portanto o passaporte dela não tem o meu carimbo. Vai ter que voltar. Vai ter que voltar, secretária. Muito bem. Eu não vou fazer uso da palavra mais do que seja aí 2 minutos por uma razão simples. Todos os que falaram deram um belíssimo recado, mas principalmente os que ainda falarão. São eles que têm o conteúdo para esse encontro de hoje, caríssima secretária. Extraordinariamente interessante por uma razão. Você, tão jovem, não posso, uma necessidade em que eu lhe dedique ainda, senhora, mas você, tão jovem, representa o Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais tem todos os compromissos com a cultura. E este encontro do Estado, do público, portanto, com o privado por excelência, se manifesta nesta casa, que é a Associação Comercial e Empresarial de Minas, desde 1900. Tudo que é importante vira cultura. Por quê? Cultura é o que fica. Cultura é a monumentalização da vida. Se se desenvolve um projeto, um programa, uma ação, um fazer para o comércio, se ele colar mesmo, ele vira cultura. Se se faz o mesmo em relação à indústria,
Se colar mesmo, ele vira cultura. E se fizer no ramo dos serviços, se colar de verdade, ele também vira cultura, porque cultura é assim que vejo, a monumentalização da vida. Por razões assim, ao mesmo tempo tão distantes e tão próximos, tão distante e tão próxima, por razões assim, ao mesmo tempo superficial, onde se planta alface e couve, é também vertical, onde se planta jequitibá. E Minas tem um jequitibá, de certo modo meio adormecido, porque também subconhecido, subaproveitado, subregistrado, sublembrado, que é exatamente a instituição do Caraça, um dos endereços responsáveis por Minas ser o que é e pela gente mineira construir a sua mineiridade. O projeto Caraça é sobre ele que vamos ouvir. Portanto, caríssima secretária, caríssimos pares, todos, muito bem-vindos a esta casa, que sobre ter responsabilidade com a indústria, com o comércio e com os serviços, tem também grande, enorme interesse pela cultura, do comércio, da indústria e do serviço. É isso, meu presidente. Eu vou pedir a atenção de todos para a gente ver um pequeno vídeo, um spoiler do que vai ser esse projeto Caraça 250 anos. Nós estamos aqui com a presença do cineasta, do produtor, Breno Nogueira, que vai realizar esse filme para a gente, que já realizou essa pequena amostra, e também com a autora do filme e do livro, a Silvânia Capanema, que também está presente aqui. Então, hoje nós estamos com uma presença muito boa. Por gentileza, você passa o vídeo? O vídeo do Caraça. Entre altas serras, no centro de um paraíso de mata verdejante, surge o Caraça. Uma trajetória bicicular marcada pela fé, coragem e inovação deixou como legado para Minas e o Brasil um destino cultural e religioso sem igual. Aqui nasceu um sonho audacioso, no coração da província mineira, fustigada pelo declínio da produção do ouro, erguer um centro de peregrinação, evangelização e auxílio aos pobres marginalizados. Isolados do mundo, perto do céu, missionários e educadores enfrentaram hostilidades e desafios no meio eclesiástico e também fora dele. Para fundar e manter o primeiro colégio mineiro e tornar-se referência nacional, foi necessária a proteção imperial e a superação de muitas adversidades. A educação humanística, implantada pelos padres lazaristas portugueses e franceses, formou milhares de jovens de caráter virtuoso e bem preparados para a vida. Por mais de 2 séculos, muitos tornaram-se grandes líderes políticos e religiosos. A história do Caraça é feita de resiliência, resistência e recomeços. Hoje, o Caraça quer preservar sua memória como patrimônio artístico, cultural, espiritual e ecológico. Junte-se a nós e faça parte desse legado bicentenário. Seu apoio transforma história em futuro. Em breve, secretária, com a sua ajuda, nós vamos estar com o Caraça lá na lista de títulos mundiais, de documento mundial, de patrimônio documental da humanidade, na Unesco, e também em todas as boas salas de cinema. Eu gostaria só de apresentar o Breno Nogueira, que é o autor desse clipe, e também o produtor do filme. E a Silvânia Capanema, que é a autora do livro e também do roteiro do filme. Roteirista do filme. Bom, eu queria, antes de ouvir a secretária, pedir o nosso vice-presidente, Mauro Verquema, para falar um pouquinho sobre a importância que esse projeto terá para Belo Horizonte e para Minas Gerais.
Muito rápida, uma síntese muito rápida. Nós temos um grupo de trabalho sobre o Caraça e, a propósito dos 250 anos, evidentemente, um livro histórico, documental, educacional, que releva tão só essa história, a sua importância na caráter mineiro, da mineridade, etc. E tal. Então, esse GT homenageia isso, 250. Tem várias iniciativas em andamento. Evidentemente que nós temos também outros objetivos, produtos. Primeiro, a preservação ambiental, preservação de sua história, como colégio, como educação, como formação apostólica, tudo. Então, é uma série de coisas. Turismo também. O Caraça hoje é um point, um destino turístico. Nós estivemos lá recentemente, eu fiquei impressionado, não tem nem precisa de reservar hoje lá, um mês antes para ir lá, e está bem preservado, bem administrado, etc. e tal. Evidentemente, a questão ambiental também hoje é importantíssima. Na região que se situa, que é uma região de mineração, e lá também uma área preservada pelo Instituto Estadual de Florestas. É muito importante, já estamos trabalhando com isso, está aqui etc., que está aqui também pensando nisso, nos candidatar, e já começamos a conversar, já conversamos com o Unesco, já conversamos com a Itamaraty, um título de Memória do Mundo. É um subprograma da Unesco, o Caraça se enquadra perfeitamente nisso. Já tivemos uma primeira leitura no questionário, que é muito complicado. São 10 quesitos, em inglês, mas que exige também, não é só texto, exige comprovação e adesão de prefeitos da região, de autoridades da região, da congregação os ex-alunos do Caraça, não é? Então, esses 5 pilares, muito resumidamente, é o trabalho da comissão, que já está na fase, eu diria, executiva. Já temos enquadramentos na Lei Rouanet, na Lei Estadual, na Ancine, isso, e está aqui o nome. E agora é passar vamos dizer que assim, presidente, a parte diretiva, de planejamento, rumos e direção está pronta. Estamos elaborando aí propostas muito objetivas para potenciais patrocinadores, não é isso? E agora é isso, em síntese, a questão do Caraça, que é muito complexa, muito bonita, muito importante para mim, mas que ainda vai dar. É isso mesmo? É isso mesmo? Bom, secretária, a senhora já viu que nós somos um grupo empenhados em esse objetivo, de conseguir a titulação do Caraça, e também somos muito empenhados em projetar Minas Gerais e Belo Horizonte através desse filme e dessa titulação. Então, agora, a palavra é toda sua, nós somos todos ouvidos. Obrigada, boa tarde. E sabe que não é a primeira vez que eu venho. Quando eu estava na Invest Minas, a gente teve um encontro similar também para poder falar sobre a atração de investimentos em negócios para o turismo aqui no Conselho. Então, é uma alegria voltar a essa casa depois de alguns bons anos, né, Flávia? Faltou convite, viu? Porque eu sou facinha, se me convidar, eu venho. Mas é muito bom mesmo a gente estar aqui. Antes de adentrar especificamente no propósito da apresentação que a gente pensou para trazer aqui hoje, eu acho que vale a pena a gente falar sobre o Caraça. De fato, eu cometi esse erro de ir a Santa Bárbara, mas eu lembrei do hotel do senhor, porque então eu cometi o erro 2 vezes, acabo confessando, porque eu estive em Santa Bárbara e fiquei hospedada no hotel, e eu ainda dei a sorte de ficar hospedada naquele quarto que tem a janela de frente para a igreja, e eu não queria sair daquilo ali, olhando, eu falei assim, gente, eu estou dentro de um quadro, de um retrato, a coisa mais impressionante. E eu lamentei que eu não dormi em Santa Bárbara, eu acabei seguindo
viagem, fui para Timóteo, e por isso que eu acabei... Vou ter que voltar, e vou voltar com muito gosto. Mas óbvio que faz parte ali da região do Caraça, e eu fiz um compromisso lá também de que eu ia voltar, e eu também estou nessa fila querendo fazer a reserva, que eu queria ir com meus meninos, meus filhos, para me hospedar e ter essa experiência ali no Caraça. E os meninos vão adorar essa história do lobo-guará. Até eu. E eu já tinha visto essa pílula, né, dos Segredos do Caraça. A gente sabe da importância que é o projeto, do que isso significa. A gente sabe do valor que o Caraça tem. E desde aquele momento a gente já conversou um pouquinho sobre o que tinha de estratégia. Agora eu estou sabendo que já tem a Rouanet, já tem a lei estadual. Estou precisando ser atualizada disso. Para saber como que a gente pode. Acho que talvez a gente tenha um caminho interessante. A gente aproxima da Semana Santa. E quem sabe a gente não utiliza dessa questão do Minas Santa para a gente trabalhar junto esse tema, fazer um lançamento do projeto de alguma maneira dentro das nossas ações do Minas Santa, e que pode dar mais visibilidade. O Palácio da Liberdade talvez seja um bom lugar para a gente começar a falar sobre isso de maneira pública, e eu acho que a Semana Santa tem tudo a ver. A gente está falando de cultura, a gente está falando de fé, de religiosidade, de turismo, todos os assuntos se comunicam. Então, acho que já podemos ficar, se vocês estiverem de acordo aí, pensar alguma coisa já para a Semana Santa que aproxima. Não sei, não posso falar de pronto, vamos conseguir diretamente em alguma das nossas estatais alguma coisa. Obviamente que a defesa para isso eu faço, mas que pelo menos dê visibilidade ao projeto, a gente de maneira estratégica consiga chamar algumas pessoas importantes que podem ter aí o apetite para poder patrocinar também. É um projeto que exige muitos abraços para ele sair do papel, e faz todo sentido que saia de fato, que ele abrilhante aí várias telas de cinema. E eu acredito muito que essa é uma das melhores maneiras que a gente tem de promoção de destino de Minas Gerais. Porque quando a gente desperta o desejo da pessoa que está assistindo em estar ali e viver aquela experiência. Os Estados Unidos é muito bom em fazer isso, para ele próprio, com a própria cultura. A gente tem muito que aprender com isso também. Mas mais do que isso, eu sempre, em várias reuniões de audiovisual que me convidavam para fazer, eu falava assim, olha, eu não sei como que o Rio de Janeiro permitiu ali fazer alguns dos filmes que foram gravados na cidade, porque isso vai para fora e isso reflete uma sensação de insegurança cada vez mais. Uma Tropa de Elite, por exemplo, gente... Você passa um filme desse lá fora, quem vai querer vir para o Brasil? Acha que aquilo ali enxerga que é só aquilo, e a gente tem que aprender a fazer a promoção dos nossos destinos de uma maneira saudável, com o que a gente tem de melhor. Então, acho que esse é um exemplo vivo que pode acontecer nesse sentido. Eu tive algumas reuniões com a Netflix falando sobre isso, que mais interessante para a gente, talvez, do que alguns tipos de mídia que eles nos ofereciam, seriam se a gente fosse o cenário de alguns tipos de séries e de alguns outros assuntos, porque, de fato, isso ganha valor. Não sei se vocês conhecem aquele Emily em Paris, uma série da Netflix. Quando a Emily foi para Milão, em um outro episódio, como é que chama, gente? Uma outra temporada... foi para Roma, foi para Itália. Acertei o país, errei a cidade. Mas foi para Roma, foi uma briga com a prefeitura de Paris. Porque a série em si despertava um desejo tão grande das pessoas visitarem Paris, que deu um problema institucional entre as duas prefeituras. Então, isso é fato. Quando a gente tem uma produção bem feita do audiovisual, a gente tem esse poder de atrair, das pessoas quererem vivenciar e experimentarem isso, e o Caraça está pronto para isso. Não só o próprio Caraça, mas toda a região, todo o entorno. Eu fiquei muito encantada com Santa Bárbara, com Catas Altas, com tudo que a gente tem ali no entorno, para poder, de fato, fazer a promoção desse destino. E eu acho que os Segredos do Caraça pode abraçar muito bem e pode
ser um agente de promoção do destino Minas Gerais de uma maneira bastante relevante e importante, porque abraça tudo isso que a gente tem, de fato, em Minas. Enfim, agora acho que eu vou passar porque para a apresentação de verdade, mas que reforça um pouquinho, de alguma maneira, esse exemplo do Caraça. Ele reforça um pouquinho tudo que a gente vem trabalhando e acreditando dentro da Secretaria de Cultura e Turismo. Acho que talvez aqui seja mais fácil esse tipo de diálogo, mas que vocês entendem isso de uma maneira melhor. Mas é um trabalho que a gente tem feito e uma tecla que eu tenho batido desde que eu assumi a secretaria, porque o meu histórico ele passa pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ele passa pela Invest Minas e ele passa pela Secretaria de Comunicação dentro do Estado. Então, essa linguagem empresarial eu conheço bem. Eu sou da iniciativa privada, eu sei como é que isso funciona, eu sou colega do senhor advogado também. Então, aqui talvez fique mais fácil, é mais palatável, mas é um assunto que a gente precisa de enaltecer, porque quando a gente pensa em cultura e turismo, as pessoas inicialmente pensam em eventos, em espetáculos, em artista, em viagem, em lazer. Só que a verdade é que empresário e artista gosta, mas não vive de aplausos. Ele vive de resultado. Então, quando a gente pensa em dignidade, em levar a dignidade e passa também por desmistificar a potência que é a cultura e o turismo como agente de desenvolvimento econômico, social, gerador de renda e oportunidade. E por mais que nossos artistas, às vezes, tenham aí esse pensamento muito na lua, digamos assim, o arroz com feijão, ele precisa de ser lembrado. Só vão ser dignos aqueles que tiverem oportunidades reais e forem impactados disso de uma maneira muito real mesmo. Ninguém sonha sozinho com um filho passando aperto. Eu que o diga, sou mãe de Alexandre, de Tereza, né, Tetê? Sou xará. E a gente sabe que não adianta, a gente pensa melhor quando as coisas estão bem resolvidas. Então, acho que aqui não preciso de falar muito, é um público que entende bastante disso, mas que é bom a gente bater nessa tecla o tempo inteiro e apresentar isso para fora. Que o turismo é indústria, a cultura também, ela não tem fumaça, o que é melhor ainda. Mas ela tem um impacto muito grande na economia e a gente tem que tratar o assunto da cultura e do turismo não como festa, mas com a relevância e a importância de uma atividade que já é 8% do PIB do Brasil. É muito significativo, mas pode ser muito mais. A gente tem potência para muito mais. Quando a gente parar, talvez, de divulgar Tropa de Elite, a gente divulgar os segredos do Caraça para o mundo, a gente tem poder de atrair mais gente, mais turistas internacionais. É assustador. Eu, outro dia, estava em uma assembleia no Chile e os números do turismo no Brasil, um país desse tamanho, eles são apenas 30% maior do que o Chile, daquele tamaninho. É um problema. Quando a gente comemora o número recorde de turistas internacionais, para 9 milhões de turistas internacionais, óbvio que é bom, a gente está aumentando a régua. E, gente, desculpa, é ridículo. É ridículo um país desse tamanho, com a potência que a gente tem, ter somente esse número de turistas internacionais. Eu fui falar isso com a menina da Embratur, meu Deus do céu, não quis conversar comigo mais nunca, no evento inteiro. Não quiseram mais conversar comigo. Eu falei assim, gente, mas se a gente não mirar o lugar que a gente merece, a gente não vai sair do lugar nunca, a gente vai ficar feliz aqui com esses números. A gente está feliz que tivemos um aumento de 18% dos turistas internacionais no Carnaval? Estamos felizes, contentes, está sendo um resultado. Mas é muito pouco. É muito pouco. Ainda assim, é muito pouco.
E a gente tenta entender que a cultura e o turismo ele tem um efeito multiplicador muito relevante em várias cadeias produtivas. Quando a gente comemora, né, Maria Elvira? Tá certo. Quando a gente comemora o impacto econômico de um carnaval, porque esses bilhões de reais aqui em Belo Horizonte, 1,5 bilhão de reais, eles vão continuar no comércio de Minas Gerais. Porque a pessoa vai reformar a casa dela, dali a pouco, vai comprar no material de construção, ela vai investir, talvez, numa roupa nova para as crianças, vai comprar enfim, vai movimentar o comércio depois também. Então, para além daquela cadeia produtiva que ela é impactada, óbvia e diretamente, que é a hotelaria, bares e restaurantes, a gente sabe do poder que isso tem de movimentação econômica pelos próximos meses. Então, essa é a visão estratégica que a gente tenta trazer para o setor e que eu, de carteirinha, falo para vocês que a gente tem que, todos, de uma maneira uníssona, mostrar a importância disso. Eu estou cansada de ouvir que a cultura é de uma ideologia e ninguém pode falar sobre isso, enquanto a gente não se apropriar e entender que ela é de todo mundo e que ela pode ser um fator de unificação e que o fomento à cultura gera um impacto extremamente positivo no mercado, a gente está valorizando todos os nossos artistas, principalmente aqueles que precisam do fomento de verdade. Então, é importante a gente pensar nisso e a gente saber da importância disso antes de repetir o discurso ou nos calarmos também por a gente acreditar que um ou outro... Não tem que ter ideologia dentro de um trabalho estratégico e a gente tem que tomar conta dessa pauta como uma visão de gestão e estratégica que pensa na ocupação hoteleira, obviamente, mas pensa também na arrecadação normalmente do município, que é muito e diretamente impactado. Eu sou representante do governo do Estado, mas, obviamente, o trabalho final que a gente tem que fazer é para o cidadão, e 70% deles estão, inclusive, no interior, e não tem nenhum dinheiro que chegue mais rápido para o cidadão do que aquele que vem da arrecadação de ISS, que basicamente são os serviços, e é quem responde diretamente às prefeituras. Então, a gente está falando de impacto real na vida das pessoas através do aumento de arrecadação, seja de ISS, seja, obviamente, do ICMS também. Por enquanto, a gente tem, né? Até a reforma atingir e vai atingir os nossos setores de maneira muito importante, e se a gente não estiver unido e conversando sobre reforma tributária com representação, inclusive, não é? Nós seremos absurdamente impactados e prejudicados nesses setores. Quando a gente pensa que uma agência de viagem, vou fazer números redondos, ela vende um pacote de R$1.000, normalmente ela é comissionada em 10%, ela recebe R$100. E tal qual está hoje, ela passará a ter que recolher tributos sobre o valor do pacote e não da comissão, ela vai fechar. Ela vai fechar. Então, eu fico feliz da gente estar com o mesmo discurso, e o mesmo olhar e a mesma atenção que precisa, porque para a parte da hotelaria também tem aspectos extremamente relevantes. Acho que a gente não precisa ficar falando muito sobre isso agora, porque merece várias reuniões técnicas para a gente, de fato, se atentar a essas questões, mas, obviamente, eu estou falando por questão de arrecadação, do tanto que é importante a estruturação de eventos estruturantes, em que, de fato, refletem nesse ganho, que, no final das contas, é o que a gente quer, é saúde melhor, educação melhor, geração de emprego. Para isso acontecer, a cidade ela tem que estar limpa, ela tem que estar bem conservada. Então, todo o entorno que envolve a cultura e o turismo nos levam para um desenvolvimento.
E a gente enfrenta outra questão, mas que também não é, que a gente tem que enfrentar, tem que ter coragem para enfrentar, que é a questão da formalização do trabalho. E foi o que eu disse desde o começo. O artista e o empresário, mas aqui falando de artista, gosta das palmas, mas ele também precisa de se estruturar e entender como uma gestão estratégica de negócios, formalizando o seu trabalho e profissionalizando. E aí, presidentes todos, eu faço até um convite a vocês que muito me preocupa. Eu falei recente com a Flávia sobre isso. Eu não falei, Flávia, eu pensei em falar. Porque a gente tem disso, né? Você me confirma se eu falei ou se eu não falei. Mas sobre uma consultoria para negócios sem bandeira, falei. Tá vendo? Eu falei, não ficou só no pensamento. Não, normalmente eu faço na hora para não esquecer. Mas para a gente pensar em profissionalização, inclusive dos nossos. A gente tem uma realidade hoje no interior de Minas Gerais, dos nossos hotéis, em que às vezes é do tio, aí aquilo é um extra, um complemento, não tem um olhar tão profissionalizado para esses hotéis, sobretudo esses hotéis independentes que trabalham sem bandeira, e aí tem uma dificuldade com aplicativos de booking, de hotéis, enfim, não se profissionalizam, deixam uma prima tomando conta. E a gente não tem um olhar adequado, não é? É fato, é a realidade. E se a gente não tem uma hotelaria forte, a gente não consegue levar o turista também. A gente não é o ovo ou a galinha que veio primeiro, falta hotel ou falta estruturação. E a gente precisa dessa profissionalização. Eu falei com a Flávia dessa importância, eu falei com o presidente Marcelo também do Sebrae, para a gente pensar um pouco nisso, para que tenha-se uma profissionalização maior, uma formalização maior desse tipo de instituição. A gente não pode, até para ter um Airbnb, tem que ser bem profissionalizada a coisa. E isso retornar em arrecadação, e isso retornar em ações. Então, a gente vem trabalhando dentro do governo em relação a isso, a questão da profissionalização para poder aumentar a arrecadação. E também a gente vem trabalhando sobre a qualificação de mão de obra. Eu sei que é um gargalo para muitos, e eu não estou falando só de hotelaria, eu estou falando de comércio, estou falando de serviços, está cada vez mais difícil contratar. A gente sabe muito bem que tem vários aspectos, tem gente que prefere viver de bolsa, se disputar com essa informalidade tem algumas dificuldades, e a gente vem trabalhando dentro do governo de Minas alguns projetos como Minas Forma, que é a formação, capacitação de pessoas para o trade. Eu agora estou trabalhando como secretário de educação, não tem nada disso aí, gente, eu não sei porque que eu fiz esse negócio desse jeito, mas eu acho que eu vou continuar aqui, faz mais sentido para esse público. Mas a gente vem trabalhando algumas questões, por exemplo, dentro da própria Secretaria de Educação, fazer a formação de guias. Saiu para a prefeitura de Aiuruoca, o prefeito falou assim, não estou acreditando que você conseguiu fazer isso para a gente. Eu falei assim, gente, mas eu mandei um WhatsApp, em 5 minutos eu resolvi com o secretário de Educação, está faltando a gente conversar mais. E aí eu já pedi um estudo, já tem um estudo de 40 cidades que têm apetite e possibilidade para ter esse tipo de formação de guias dentro da própria educação. Então, a gente está expandindo esse projeto com a educação para poder dar capacitação e para incentivar que os jovens entrem nesse mercado de trabalho já no começo da sua vida profissional, saindo da escola com esse tipo de projeto. Então, a formalização disso é muito importante e a gente está tentando viabilizar outros assuntos, não só para os guias TT, mas para outras estruturações de carreiras, ainda que sejam mais curtas e não necessariamente aquelas que passam pelos trilhos do futuro, mas para a gente gerar engajamento dos jovens, sobretudo no interior, para poder trabalhar os projetos de turismo que a gente tem no estado. Natália está ali, já tomou nota, já quer saber, já quer levar para Montes Claros, porque ela não é boba nem nada. E está certíssima, porque tem essa possibilidade. O secretário de Educação ficou de me retornar hoje sobre quais municípios que eles conseguiriam me atender e qual que é o planejamento que a gente já pode fazer para esse ano e que fique de maneira estruturada em relação a esse projeto também de capacitação de mão de obra.
Aqui a gente está chovendo no molhado, né? Que Minas é a nossa marca, mas eu acho que faz parte que o empresariado ele tem que entender e trabalhar em conjunto nesse reforço da nossa mineiridade, entendendo que é uma vantagem comparativa. Inclusive, o que a gente tem aqui, os nossos dados de segurança nos colocam nesse lugar. Quando a gente consegue trazer, ao contrário de muitos, não existe concorrência, digamos assim, nesse mercado, porque um hotel... ele é um incentivador para que outro nasça naquele mesmo local. O que a gente está vendo no Vila Galé, o que a gente está vendo em Inhotim, por exemplo, com o Clara Resorts, é muito interessante, porque você consegue divulgar e promocionar mais o destino em rede. Então, às vezes, tem um público para um, tem um público para outro, e o destino em si ele tem que ser valorizado. E aí, Flávia, eu... agradeço muito a iniciativa da BIH, quando ela trouxe aqueles amenities com a marca Minas, e se a gente conseguir reforçar isso cada vez mais, ressaltando a nossa mineiridade, entendendo que isso é um fator de unificação e que a gente ganha força quando a gente trabalha todos juntos, eu tenho certeza que a gente tem aí uma tendência de ir longe. Falar para vocês aqui do que é Minas Gerais é besteira. Todo mundo sabe que nós somos o maior conjunto de cidades históricas do país, que a nossa cozinha é muito boa, não tem igual, mas quando a gente coloca isso tudo dentro de uma linguagem, eu não digo que única, mas similar, da mineiridade, de valorizar o Minas, por isso que a marca Minas ela é uma marca aberta para toda e qualquer pessoa e empresa poder utilizar, a gente ganha força na promoção do destino. Então, o meu histórico ali na Secretaria de Comunicação mostra muito isso. Quanto mais a gente reforçar essa marca, essa identidade, para a gente, enquanto Estado, é melhor, e para cada um dos negócios individualmente também faz muito sentido, porque ganhamos todos a respeito disso. Então, eu já falei um pouquinho sobre a questão da qualificação do impacto dos profissionais, das capacitações que a gente está buscando e reforçando essa política de interiorização do desenvolvimento. E eu não tenho dúvida alguma que todos nós aqui sabemos, a maioria somos aqui de Belo Horizonte, mas nem todos, mas 70% dos mineiros vivem no município, e essa associação é uma associação de Minas Gerais. Então, a gente tem que olhar não só para a nossa capital, mas também para o interior, que é onde 70% dos mineiros vivem. E aí a gente tem essa política de descentralização de uma maneira bastante importante, estruturada, de geração de emprego e renda em cidades médias e pequenas, para reduzir, inclusive, a pressão migratória. Isso é muito importante. Quando a gente consegue fazer a formação de guias em uma cidade pequena, a chance desse menino criar orgulho e pertencimento à própria cidade, querer trabalhar, desenvolver e ficar por ali, ao invés de ele querer caçar outro rumo, ela é muito grande. Ela é muito maior do que se a gente não tivesse isso. Então, a gente trabalha essa questão de uma maneira bem intensa, em parcerias, obviamente, com o público e privado. Como eu disse, eu sou da iniciativa privada, eu sou liberal, eu acredito que quanto menos, a nossa obrigação enquanto Estado é dar a base para que as pessoas se desenvolvam, os negócios cresçam, quanto menos a gente atrapalhar, melhor. A gente dá a base, mas quem faz e quem gera emprego de verdade são os empresários. Enquanto a gente não tiver esse olhar atento a isso, é chover no molhado. A gente acha que dentro do gabinete as coisas funcionam e resolvem, e não resolvem. Então, a gente valoriza o pequeno produtor quando a gente valoriza os nossos próprios produtos. Então, se a gente... Ontem foi aniversário do meu filho. Eu fiz um esforço financeiro para que o vinho fosse mineiro. Se a gente começar a valorizar cada um, os nossos cafés, os nossos vinhos, os nossos queijos, os nossos doces, a gente incentiva os pequenos produtores todos de uma maneira bastante ímpar. E depois fiquei sentida, porque o uísque também tinha que ter sido. Estava errada. Tinha olamas aqui que a gente podia ter dado feito outro esforço financeiro. E a cachaça era, obviamente, a cachaça era. A da Divina Cana lá de 3 Pontas, maravilhosa.
E, enfim, é um reforço que cada um individualmente tem que fazer mesmo para poder valorizar o que é nosso. E a gente, com isso, incentiva ao que os pequenos fiquem nas suas terras e prosperem por ali. O nosso objetivo é de levar prosperidade. A água de Caxambu, está me lembrando aqui, e você sabe que eu falei com o pessoal de estruturação de produtos turísticos lá na Secult, eu falei assim, a gente está fazendo um monte de coisa. Vinho, queijo, isso, aquilo, outro, e a gente tem a melhor água do Brasil, quiçá uma das melhores do mundo a gente tem aqui em Minas Gerais. E nós ficamos doídos quando a gente senta em algum... Eu fico doída em tomar uma água de Lindóia em Poços de Caldas, gente. Fico doída. Fico sentida. E a gente pode fazer esse trabalho de fortalecimento, inclusive, dos nossos produtos uns com os outros. Essa água de Caxambu aqui, gente, não tem igual, não. São Lourenço, a gente tem coisa demais para apresentar e a gente tem que fazer esse reforço do que é nosso, com programas que a gente tem feito de capacitação, inclusive de cozinha. Agora, nessa viagem que eu levei a bronca aqui de Santa Bárbara, eu estive em Barão de Cocais. Vou esquecer, não, bronca bem dada. Eu estive em Barão de Cocais e a gente tem o projeto da Cozinha Escola e a gente está tentando fazer esse projeto de Cozinha Escola espalhado por toda Minas Gerais, capacitando os cozinheiros locais para poder valorizar isso. Essa semana, eu vou fazer uma palestra no Confeitar, aqui em Belo Horizonte, que é o maior evento de confeitaria do Brasil. E se vocês conhecerem a Dani Formigueiro, vocês falam assim, não é possível que essa menina fez. É uma mulher que movimenta 12 mil pessoas no Expo Minas em capacitação, incentivo à transformação da vida através da cozinha. É uma coisa linda de ver. Então, a gente tem intensificado isso e, com o apoio da FECITUR, Tereza está aqui, a gente tem conseguido dar mais autonomia para que as IGRs, para quem não sabe, a gente tem 48 instâncias de gestão de turismo espalhadas por Minas Gerais que abraçam vários municípios. E aí, esse ano, a gente conseguiu 5 milhões de reais para que fossem repartidas para as IGRs, para que cada uma delas, entendendo o que tem de melhor em termos de experiência turística, de promoção, de sinalização, tem umas que optaram por alugar um carro, que era necessidade premente naquele lugar. Quem vive na pele a realidade do município sabe melhor do que ninguém o que precisa de verdade. Então, a gente já conseguiu dar esse passo histórico, né, TT? Diz TT que vai conseguir um carro para a gente entregar amanhã. Tô querendo ver. 4, tá vendo? Já são 4 carros que a gente entrega para o interior. Nesse programa, nesse processo de valorização e a descentralização dos recursos de uma maneira geral em Minas Gerais. E aí é bom até lembrar que uma grande conquista que a gente teve agora, e foi muito bom, porque o nosso vice-governador Matheus Simões bateu o martelo instantaneamente quando eu fiz a provocação, foi que na nossa lei de incentivo à cultura, e isso impacta diretamente nos eventos e, obviamente, na produção do audiovisual, a gente separou 50% dessa verba para projetos de até R$300 mil, para a gente fomentar justamente os pequenos, que é quem precisa. Então, às vezes, o audiovisual vai ficar um pouco sentido nesse primeiro aspecto, mas acho que as leis federais acabam por resolver esse problema, mas a gente consegue chegar nos menores, nos projetos menores, descentralizar territorialmente e também o recurso. Porque eu também tenho as minhas próprias críticas à Lei Rouanet. A gente tem que entender para que serve esse fomento à cultura. E aqui a gente entende que o fomento à cultura é para os saberes populares, é para os menores, e são essas pessoas que merecem, precisam, aliás, merecer todos merecem, mas precisam mais do fomento. Então, essa também foi uma medida que a gente conseguiu, essa resolução foi publicada já em janeiro desse ano, com validade para esse ano ainda, para a gente abraçar e interiorizar cada vez mais. Então, obviamente que todos aqui sabem que o setor de serviços é o maior empregador do Brasil. No meu tempo de Invest Minas, eu brincava que o outro time batia as metas de valores de investimento.
Então, milhares, R$1 bilhão, talvez isso seja num projeto de mineração, de uma fotovoltaica, alguma coisa assim. Mas a gente ganhava na meta da geração de emprego, porque não tem nada que gere mais oportunidade de emprego do que o setor de serviços. E quando a gente fala de cultura e turismo, a gente está falando necessariamente do setor de serviços e de comércio, principalmente, né? Então, acho que esse é um aspecto importante da gente destacar, que a gente valoriza e entende isso como geração de emprego e estruturado para a absorção de mão de obra. Não à toa, temos 440 mil empregos no setor de turismo, especificamente de turismo em Minas Gerais, tivemos no ano de 2025. Então, um turismo forte, um ambiente de negócios próspero. A gente tem que dar segurança jurídica, a gente tem que dar previsibilidade, a gente tem que ter parcerias claras, como a gente vem fazendo, uma regulação eficiente. Então, o turismo forte, estruturado, ele depende de infraestrutura, obviamente. A gente vem trabalhando isso, sabemos que é um gargalo enorme dentro do estado de Minas Gerais, ninguém está fechando os olhos para as questões das nossas rodovias. É uma herança de muitas décadas de abandono, mas também já são milhares de quilômetros que a gente conseguiu recuperar. E a gente tem um projeto específico que chama-se Infratur, que é a questão da infraestrutura para regiões turísticas que a gente vem trabalhando. A gente vem trabalhando, inclusive, também com a possibilidade de emendas. Então, esse ano, pela primeira vez, é possível que deputados aportem emendas para sinalização turística e para infraestrutura turística. Então, às vezes, é um pequeno acesso, uma pavimentação de uma área de um parque. A partir desse ano, eu consegui incluir isso. Então, tem uma possibilidade de captação de recursos de uma outra fonte também para esse lado. A gente vem trabalhando muito a conectividade aérea, muito. Agora, depois de amanhã, a gente tem o lançamento da rota, primeiro voo da rota Belo Horizonte-Montevidéu. Acho muito importante estar aqui falando que a gente precisa de nos unir para a divulgação dessa rota. Não foi boa o primeiro mês de vendas. Para a gente manter essa rota, a gente vai ter que trabalhar bastante o destino Minas Gerais, também em Montevidéu, para trazer as pessoas de lá. A gente vem trabalhando isso de uma maneira bastante intensa, com conversas com várias companhias aéreas. Nessa minha viagem que eu comentei com vocês do Chile, eu fiz reuniões com a Latam, com a JetSmart, com uma terceira que agora me fugiu o nome, mas sempre pensando, com a Sky. E a gente sempre pensando em aumento dessa conectividade aérea. Tem alguns projetos que estão sendo desenhados dentro do governo de Minas com a BH Airport, que dependem de aprovação na Assembleia. O presidente da Assembleia, Tadeu, já está sensibilizado para isso, para que a gente consiga ter outras formas de fomento à conectividade aérea, para que a gente seja mais competitivo com outros aeroportos. Enfim, tentando simplificar as regras e dar segurança jurídica para que os negócios, de fato, prosperem por aí. Então, como vocês podem ver, não tem nada de festa sem estruturação, sem planejamento e sem uma gestão eficiente. Então, a gente tem trabalhado internamente em alguns processos de gestão para otimização de fluxo. Eu sou uma pessoa que adora uma tecnologia nova. Felizmente, a gente tem conseguido trazer para dentro da Secretaria de Cultura e Turismo algumas inovações muito relevantes, que vão dar transparência, vão dar eficiência na parte de convênios. Agora, eu, dia 10 de março, apresento ao governador e aos secretários algumas coisas que a gente está construindo internamente, que vão agilizar a questão de gestão, inclusive dos projetos incentivados. Já temos aí autorização para a gente poder colocar alguma tecnologia nova, uma tecnologia nova também para a otimização desses processos. Então, a gente trabalha de maneira estruturada e é por isso que o turismo de Minas Gerais continua crescendo mais que o dobro da média nacional. E é por isso que a gente conseguiu aumentar em 470% os recursos destinados à cultura no estado de Minas Gerais, comparado às gestões anteriores. Então, são números bastante relevantes, mas que eles são trabalhados sempre de maneira bastante estruturada
e pensando no futuro. E aí, Ítalo, como a gestão aqui ela é bastante focada e austera, é por isso que eu te respondo, não temos planejamento para um investimento único de 10 milhões de reais em um único evento. A gente faz mais com menos, a gente é bastante eficiente, tem uma atenção absurda com a gestão dos recursos que a gente tem dentro do Estado de Minas Gerais, porque são recursos públicos que tem que devolver imediatamente para as pessoas. Então, esse compromisso de uma gestão, como vocês podem ver, bem pensada, estruturada, e os números e os resultados que a gente alcança são em razão de muito planejamento, de muito esforço e de muita estratégia desenhada e pensada em muitas madrugadas, em claro, para que isso tudo aconteça. Então, esse é um projeto que já vem sendo feito desde a época do Leônidas, do qual eu tenho muito orgulho de ser meu mentor e dar continuidade a esses trabalhos, e talvez aí com uma visão um pouco mais empresariada de todo esse processo. Então, acho que era mais ou menos isso que eu queria trazer. Obviamente que, se for possível, escutar também. Acho que a escuta ela é sempre importante para a gente crescer e entender o caminho que a gente está seguindo. E eu estou à disposição da Seminas para tudo que se fizer necessário para que a gente caminhe sempre junto. Como eu disse, quem gera emprego, na verdade, são vocês, quem gera oportunidades são vocês, e a gente está aqui para ser o meio para que isso aconteça de maneira mais rápida e efetiva possível. Obrigada. Secretária, é muito animador, né, ouvir sobre a sua visão contemporânea, moderna e pragmática sobre cultura e turismo. Nos anima muito. Então, com a sua licença, eu gostaria de abrir, né, as perguntas, para que o nosso público possa participar, começando pelo nosso ex-presidente José Anchieta. Eu não quero fazer uso da palavra, não quero dizer que, sobre o projeto especificamente, não podemos deixar de ouvir o professor Mariano, que é o nosso representante do Caraça nessa sessão e neste projeto, e ouvir a nossa cineasta, exatamente a Silvana, que aí elas falam especificamente sobre o projeto, a tempo da secretária tomar pé daquilo que o professor Verquema já começou a falar. Não me permite a indelicadeza, a minha deselegância, presidente, mas eu já estive com eles, eu já conheci. Aí, para eles falar para vocês, porque eu tenho um evento na Emater daqui a pouquinho, eu não gostaria de perder a oportunidade de responder alguma dúvida, caso tenham, e eu já conheci o projeto e eu estou à disposição para a gente ir construindo naqueles cenários. Eu já tinha feito uma reunião anterior. Me desculpe a minha deselegância, mas senão eu teria que ir embora. Secretária, só em relação ao comentário que você fez sobre a parte de educação, que nós sabemos qual a importância que tem, esse mês ainda o secretário de Educação, Rocieli, estará aqui na Seminas conosco, promoção do nosso Conselho Empresarial de Educação. Então, é a oportunidade de conversarmos com ele também sobre o que foi abordado aqui, né? Isso. Agora, o que eu queria te perguntar, eu ouvi que a área de esportes está indo para a secretaria. É verdade? Qual sinergia que isso pode promover? Nós temos aqui, inclusive, um Conselho Empresarial de Esportes também. Ai, eu vou adorar mais um. Bem, é verdade. Foi um processo de uma construção da Assembleia Legislativa, não foi um pedido, não foi um trato interno dentro do governo, e que ele precisa de vencer algumas barreiras burocráticas ainda Enfim, não é simples você transferir uma subsecretaria para outra num piscar de olhos, apesar do que confesso aos senhores que as pessoas já começaram a saber disso, as demandas do esporte já começaram a ser direcionadas para mim também. E eu estou devolvendo elas ainda, porque eu falei, pode vir, mas vem o orçamento junto, vem os cargos junto, porque senão não adianta nada. Tem muita sinergia com a cultura e com o turismo. Primeiro, no ponto de descentralização, a maioria das secretarias do interior de Minas são secretarias de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, em Linda.
Eles ainda têm. Então, são muitas as secretarias, tirando algumas cidades maiores, que elas já acumulam por si só. Então, facilita bastante a questão da descentralização e da conversa mesmo, das demandas, da escuta. Então, isso é bastante interessante. Eu, dentro da Secretaria de Comunicação, eu já trabalhei muito com o Tomás, que é o nosso subsecretário de esportes, com vários projetos na área de esporte. Quando a gente pensa em eventos, a gente pensa em eventos esportivos também, que tem essa capacidade de atrair turistas para o Estado. Então, ano que vem, a gente tem Copa do Mundo Feminina no Brasil, a gente participou disso, dessa campanha, dessa construção, então isso também é bastante relevante. E as duas, o esporte ele também vive do fomento. Tem alguns outros mecanismos de arrecadação que a gente não tem, que eu até gostaria de ter, não tem. Mas, ainda assim, as leis de incentivo também passam pelo esporte. Então, tem lei de incentivo estadual e federal. E quando a gente pensa na reforma tributária, né doutor? É uma loucura, mas é o mesmo problema que o esporte e a cultura dividem. E esse olhar para a reforma tributária, ele também é muito importante, seja dentro de Minas, seja em quem vai estar representando no Congresso Nacional, porque todos esses assuntos, eles são muito sensíveis e se a gente não estiver realmente muito atento a todas essas questões, acho que a gente vai estar num caminho perigoso, digamos assim. Então, o esporte e a cultura acabam tendo também essa conversa importante em relação ao fomento, e a gente vai trabalhar isso junto. Já estamos, inclusive, trabalhando isso junto em relação à reforma tributária e à questão das leis de incentivo, inclusive em capacitações. O Secult do município agora leva também a subsecretaria de esportes, já foi acordado com a secretária Lê Portela, para que tenham capacitações no município também em relação às leis de incentivo ao esporte, captação de recursos. Boa tarde, eu sou Ana Luísa, sou membro aqui do Conselho da Seminas e da FEBTUR. E quando você fala em Caraça, não sei se a resposta seria com você ou com algum membro lá do Caraça, me assustou muito a questão que eu estive em Santa Bárbara e eu fui no museu. E no museu retrata uma coisa diferente do que vocês estão falando que vai acontecer no Caraça, desse incentivo do turismo, porque lá a gente vê que o Caraça é destruído. Eles falam que o futuro do Caraça vai ser destruído, vai ser devastado. Não me conta um trem desse, não. Que museu que é esse, pelo amor de Deus? Santa Bárbara, em Santa Bárbara. Isso. Aí eu falei assim, gente, uma coisa maravilhosa, e vai ser devastada? Não, a gente tem que pegar essa pessoa e internar. Santa Bárbara. Dentro do museu. Santa Bárbara. Isso, tem os quadros lá, eles fizeram imagens holográficas falando do futuro do Caraça. E aí que as mineradoras iriam acabar por causa do diamante, várias coisas que foram faladas dentro do museu. Isso não existe, não. E eu fiquei preocupada, porque eu fiz esse passeio lá. Então, você pode ficar despreocupada. Isso é narrativa pura e simplesmente de quem não tem ideia do que a gente está trabalhando. Então, é o seguinte, isso aí não faz nenhum sentido, né? Eu queria, Bárbara, primeiro falar que, quando você falou daquele projeto dos amenities, eu quero dar um spoiler aqui, que agora a BH está com uma parceria com a Miqueijo, para a gente colocar os queijos mineiros nos hotéis mineiros. Então, nós vamos facilitar para comprar direto com alguma cooperativa, e nós estamos, assim, já evoluídos nesse sentido. Agora, nós temos uma demanda aqui, o Conselho de Turismo e o Conselho de Infraestrutura, né, Thaíde? Eu queria que você expusesse isso, porque eu acho que você... Sua fala é melhor, seu discurso é melhor que o meu, Thaíde. Com a palavra, o senhor Ataíde, do presidente do Conselho de Infraestrutura e Logística. Presidente Bárbara, quem vai na garupa não governa a rédea. Você que está aí na frente. Então, muito rapidamente, secretária Bárbara, não tem dúvida nenhuma que o tema do turismo, essa palavra turismo, é a grande alavanca do século XXI para se formar novos empregos e para gerar renda.
As pessoas têm sede para conhecer e sede para viajar. Então, e esse sentido mais hoje que nós temos das pessoas, muitas vezes não tendo acesso, de outra forma, o próprio viajar, elas cada vez mais são mais seletivas, mas muito mais assertivas em quererem viajar para conhecer, ter saber e ter cultura. Então, esse é um tema assim para nós assim vital para Minas Gerais, vital para o país como um todo. E falando aqui dos nossos portões de entrada aqui, pedido da presidente Flávia, nós precisamos, primeiro, aproveitar agora, estamos recebendo novos operadores do BH Airport, será um grupo mexicano extremamente atuante, conhece muito de turismo, muito. Tá? Juntamente com a AENA, que certamente é a empresa no mundo que mais opera recepção de turismo no mundo, é a AENA. Eles operaram 450 milhões de pessoas no mundo afora, e só na Espanha são 45 aeroportos. Então, é tirar mais desses concessionários o que eles podem ajudar para ajudar na promoção do espaço de Minas Gerais. Não estou dizendo o que tem que ser feito, mas aproveitar, inclusive, a chegada dos mexicanos. E tem uma notícia boa, eles estão chegando com muito apetite. Muito apetite. Né? Isso é muito interessante. Um outro ponto, uma vírgula aqui, algo que nós ficamos aqui, de certa forma, enredados com essa questão do codificador operacional, CNF, não poderia mudar. Muito bem. Há uma informação também muito precisa. Houve uma nova mudança no mundo de indexador, e não foi na China, e que nós devemos voltar essa carga para ver se seremos aqui o BHI, ou BHZ não pode mais. Ou talvez o BHZ, entendendo de que possa realmente reproduzir aqui toda a nominação que se tem para o espaço metropolitano. Então, isso eu acho, e a informação é da própria ata, nós devemos voltar à carga, eu acho que a gente não pode... Já tem ofício meu lá. Pois é. Então, isso desde aquele dia que a gente conversou, Taide, eu movimentei a CEINFRA, movimentei todos os lugares que eu poderia para que isso acontecesse. Eu fiz um ofício, porque tem um que é o ideal, né, que é mudar a sigla ali de Confins para BHZ. Outra coisa que também é cultural, que é a fala. Então, eu atuei das duas maneiras que eu achava possível, e já está lá um ofício nosso pedindo para a IATA para que a gente retome as conversas a esse respeito. É muito burocrático, é muito lento, é muito difícil. Mas não é nem o Pedro Bruno, é o Pedro Calixto que está tocando isso, que é o secretário adjunto, secretário de Infraestrutura, que está me ajudando nesse processo com eles. E a gente está nesse processo. Eu fiz uma nota técnica explicando o conceito, muito robusta, e a gente já está com isso caminhando por lá. Mas é muito difícil. E aí eu só falo que eu prometo uma coisa se eu puder cumprir. Mas uma coisa que eu fiz, que eu acho que também é cultural, mas que se todo mundo der uma forçadinha, que conhece alguém que pode ajudar nisso. Eu fiz um ofício para todas as companhias aéreas que têm operação em Belo Horizonte, pedindo para que no voo, em vez do comandante falar, chegamos ao aeroporto de Confins, para que aquela fala fosse mudada nos discursos e colocassem o aeroporto de Belo Horizonte. Então, é um começo cultural da coisa, enquanto a gente tenta vencer a barreira da burocracia da IATA. Mas os dois caminhos, acho que a gente deve ter conversado sobre isso no final do ano passado, elas já foram, as engrenagens, pelo menos, elas já foram iniciadas para que a gente tivesse algum tipo de êxito nisso. E, em relação ao grupo mexicano que está vindo, desde que eles vieram, a gente tem conversado, eles mantiveram todo o grupo, né, não fizeram nenhuma alteração mais significativa da BH Airport. Você estava aqui na hora que eu falei sobre uma possibilidade que a gente estava tendo inclusive em parceria com a Assembleia Legislativa, que o Tadeuzinho já está mobilizado? Hoje? É hoje. Não.
É porque eu acabei falando sobre isso. A gente está numa conversa bastante avançada com a BH Airport, o governador validou, da gente buscar outros tipos de fomento para que a gente fique mais competitivo, e isso prescinde de uma autorização legislativa. Precisa que a Assembleia aprove. E a própria BH Airport esteve com o presidente Tadeu, que já está sensibilizado com o assunto. Então, se todo mundo conseguir sensibilizar ainda mais os seus deputados e o próprio Tadeuzinho para que isso, de fato, saia do papel, acho que é bem importante. Já está com as tramitações internas dentro do governo, já saiu da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, já passou para a Secretaria de Governo. Então, esse diálogo é um bom momento de se pressionar para a questão das conectividades, porque já está sendo construído dentro do Estado, e a gente sabe que, com o apoio significativo de todos, tende a funcionar bem. Depois, se você quiser, você pode me dar uma telefonada, que eu converso com mais... Porque é ruim a gente ficar falando essas coisas que não aconteceram ainda, você cria uma expectativa que, assim, que a gente consegue fazer algumas pressões, a gente consegue avançar nisso, mas só para deixar claro que a nossa conversa com a BH Airport é a melhor possível, inclusive sobre essa questão do voo do Uruguai, que eu falei aqui também, a gente está trabalhando nisso para que a gente vai fazer eventos lá em parceria com o aeroporto. O trabalho que a gente fez no Chile também foi em parceria com o aeroporto. A nossa conversa é bastante próxima e intensa. Eu estou sempre conversando com o Daniel, com o Rodrigo e tentando trabalhar junto essas questões. Não poderia ser melhor a relação entre o governo do Estado e o concessionário. Não, ótimo. E para nós estamos aqui juntos, que é o presidente Flávio, aqui o Conselho também de Infraestrutura e toda a associação comercial muito envolvida com isso. E me permita aqui, e acho que é uma agenda aí que a gente não pode deixar de estarmos assim muito atuantes. Um registro só, secretário, que eu percebo em outros estados, certamente o senhor ser muito atuante, deve estar também antenado a isso. Nós precisamos de mais promoção do território de Minas. Os brasileiros vêm conhecer Minas Gerais. Antes dos estrangeiros, muito pelo contrário, trazer os estrangeiros, mas muito mais os brasileiros. Então, eu acho que é impressionante como que se conversa e nós não temos assim essa coisa melhor trabalhada. Isso é promoção mesmo. E qual é a sugestão que eu gostaria de deixar aqui? Certamente, se já não está sendo colocado isso. São as grandes empresas ajudarem na promoção do território de Minas Gerais. De que forma isso não cabe aqui, a gente sugerir aqui, mas eu acho que é muito importante isso e ver de uma maneira mais inteligente possível que a gente possa promover o território de Minas Gerais. Com a estrutura que a gente tem, com os nossos portões de entrada, mas isso é muito importante, mostrar a Minas Gerais. Quando a gente vê o que a Bahia faz, o que o Ceará está fazendo em termos de mostrar o território, é desproporcional em relação àquilo que a gente poderia fazer isso. E eu acho que as grandes empresas podem ajudar nisso. Bem, eu preciso que as grandes empresas ajudem mesmo, porque todos os recursos possíveis e imaginários para a gente fazer a promoção de Minas Gerais, a gente faz. E eu desafio, eu vou fazer um desafio aqui. Vá em qualquer feira de turismo e presta atenção em qual estande que tem mais gente. Se é o da Bahia, se é o do Ceará, se você somar os dois, pegar o da Embratur, não dá metade que é o nosso. A promoção do Estado de Minas Gerais, ela nunca foi feita de maneira tão intensa. Não, mas é porque a gente também tem mídia. A gente nunca houve um investimento tão grande em publicidade fora do Estado de Minas Gerais. Então, talvez a gente está vendo a grama do vizinho mais verde, porque os investimentos em promoção turismo, a gente fez campanhas gigantescas do Turismo 5 Estrelas, a gente fez campanhas muito grandes, focadas no Carnaval. Estamos com outra campanha direcionada para a Semana Santa. A gente tem a campanha do Estado de Minas Gerais como um todo, como destino gastronômico, em aeroportos de todo o Brasil. A gente tem em estação rodoviária, viralizou uma campanha que a gente fez no metrô do Rio de Janeiro. Então, ainda vamos no SXSW, graças a Deus.
Então, a gente nunca esteve tão presente, seja nas feiras. Eu mudei um pouquinho a estratégia de promoção do Estado em relação à presença nas feiras em si. Essa verba da publicidade, ela vem da Secom, ela não vem da Secult, mas o nosso choro pelas promoções, pelo ticket maior para a Secult, você pode ter certeza que a gente faz ali sempre. Eu mudei um pouquinho a estratégia e eu consegui a bonificação de algumas questões de promoção, por exemplo, com as grandes operadoras de viagem. Ainda essa semana, minha luta está aqui, ó, na hora que eu sair vai ser minha primeira ligação para saber se chegou o documento da CVC, porque eu entendo que são os maiores operadores, a CVC e alguns outros. A gente vai estar presente nas convenções de vendas dessas agências todas de viagem, dessas operadoras de viagem, e aí eles bonificam com mídia, uma coisa que Minas Gerais nunca fez, e os resultados são impressionantes. Então, quando a gente está passando no shopping, tem uma loja da Azul Viagens ou da CVC Viagens, lá em São Paulo, lá no Recife, lá em Salvador, vai estar ali, ó, naquele papel que tem ali, aquela promoção que tem ali, promoção, Minas Gerais, 5 dias aéreo, enfim, vai ser bonificado a partir da nossa presença nas convenções. Então, a gente atua com as campanhas publicitárias direto ao público final, a gente atua nas feiras, e a gente nunca teve tanto nas feiras internacionais, com os estandes para os trade do turismo do mundo inteiro. Então, a gente tem, obviamente, que ter esse cuidado com as escolhas de onde que a gente vai, de qual que é o investimento que a gente faz. Foi por isso que eu brinquei com o Ítalo, que eu não consigo colocar 10 milhões de reais num evento que vai acontecer aqui em Belo Horizonte, porque a gente tem esse recurso tentado sendo utilizado de uma maneira mais eficiente, e eu tirei algumas feiras, por exemplo, com que a gente não participou da Fitur em Madrid esse ano, e não participou porque eu falei que eu preferiria o recurso daquele. É muito difícil para a gente em janeiro, o orçamento do Estado não está aberto, quem for tem que ir com o próprio bolso, porque não saiu ainda, o orçamento não está liberado. É um caos a Fitur, seria um investimento grande internacional. Para a Espanha, a gente não tem voo direto, e com o recurso, por exemplo, da Fitur, a gente vai participar de todas essas ações de convenções das operadoras de viagem, que eu acho que justamente faz isso que a gente está tentando trazer aqui, é Minas para o Brasil. Então, a gente trata no público final com as campanhas de publicidade que estão sendo feitas no seu teto, que é possível de ser feita. A gente trata com os operadores de viagem do Brasil, agora, nessas presenças nas convenções de vendas deles, e a gente trata nas feiras de turismo com os estandes mais visitados. A Embratur, em feira internacional, espera a gente escolher aonde que é o nosso estande para ela ficar perto, porque é um sucesso realmente absoluto. Está tendo agora BTL em Lisboa, espetáculo, espetáculo. Os cozinheiros, tadinhos, eles não sabem o que eles fazem mais na vida, eles estão decrépitos de cansaço. Eu vou recebendo as mensagens, eu vou ficando até com dó. A gente teve que dobrar o número de pessoas, porque é o stand mais visitado em todos os eventos que a gente participa. Então, eu entendo que a gente está atuando com uma maneira bastante estratégica em todas. Eu estou com uma dificuldade de contratação do Forcase, que eu falei que a gente ia contratar, mas eles só contratam internacional, e eu não posso fazer contrato internacional. E aí eu estou com essa dificuldade ainda, para a gente poder fazer melhor ainda, porque eu vou ter a coleta de dados de quem está fazendo busca por Brasil ou por turismo, disso e daquilo outro, e aparecer na telinha do agente de viagem lá da Alemanha, ou aqui do Rio de Janeiro, porque eles são mundiais. Então, eu estou tendo essa dificuldade de contratação, é puramente burocrática, porque ela já foi aprovada em todas as instâncias. Então, de maneira bastante estratégica, a gente está atuando em tudo que é possível para fazer essa promoção. Se a gente tiver mais dinheiro, a gente consegue fazer mais. Aí, talvez, as grandes empresas podem entrar nisso. Mas vou te contar uma coisa, para elas apoiarem um projeto que a gente tem aqui, é uma dificuldade, é um parto sem fim. E eu sou boa nisso, eu consegui fazer o Natal sem nenhuma estatal patrocinando, a gente conseguiu com outras empresas que fizessem o Natal, mas não é simples assim, não é uma ligação nossa que a empresa acaba abraçando. Mas se você tiver algum caminho para isso acontecer, eu vou
achar maravilhoso que a gente consiga executar isso também. Hoje eu vi o presidente do Toronto falar. Pessoal, pessoal, deixa eu te falar. Eu tive uma... Na hora que eu cheguei, a Dagmar, que é a dona da agenda da Bárbara, ela falou, Flávia, o evento da Emater começa às 15, ela não pode passar de 15h30. Então, eu vou pedir desculpa, viu, a todos, mas, infelizmente, a Bárbara, já são 15h27, né, Bárbara? Então... Ô, Flávia, eu preciso um minuto para aproveitar a presença do Brafman, doutor Bellini e doutor Anchieta. O assunto que o Ataíde levantou sobre o nome Aeroporto de Confins e que a própria Bárbara falou é uma questão cultural. Então, doutor Bellini, já está pronto um projeto do Conselho de Turismo, Conselho de Cultura, Conselho de Infraestrutura e de Comunicação. O Elinho já está com a campanha pronta para que a Associação Comercial encabece essa campanha de acostumar todo mundo a parar de falar Confins. É só o senhor pedir para ver que todo mundo está pronto para apresentar para o senhor. Eu queria... Eu queria agradecer a doutora Bárbara, uma brilhante exposição. Como eu disse no início, Minas tem muito para oferecer e nós precisamos sair. E concordo que os empresários podem ter uma cota de participação mais atuante. E o governo também deve se esforçar, continuar se esforçando para trazer voos internacionais para cá. Esse é um ponto importante. E eu não estou no ramo, mas o que me dizem são questões tributárias que atrapalham. Se não então a gente precisa promover idas e voltas. O preço, né, do combustível da aviação, ele é muito impactado com o ICMS, mas quando são voos nacionais. Sei. E isso a gente já fez o que a gente podia em termos de redução, tem os regimes especiais, tudo que a gente é atacado, que é o regime especial, tudo isso a gente consegue superar nos voos nacionais. Mas o voo internacional ele não paga ICMS. Certo. Então, não é propriamente por isso. É caro o combustível da aviação aqui, mas não é mais caro em Minas do que... São Paulo, qualquer outro. Ou em qualquer outro lugar. Então, não passa por aí. Alguns estados têm subvenção para as companhias aéreas virem. É isso. Entendi. Então, não é uma questão disso, entendeu? Com todo respeito, assim, é porque realmente a gente tem que saber o lugar certo para a gente atacar, para a gente conseguir essa conectividade aérea, que eu acho que é o esforço maior mesmo. Se vocês me falassem assim, escolhe uma coisa só, eu ia falar em conectividade. Nós vamos tirar uma foto agora, queria né? lhe passar o Minas Guide, que é elaborado pela Associação Comercial. É um manual de cultura, mas colaborar muito e podemos ampliar nesse sentido. Agradeço, eu conheço, e a partir desse incentivo aqui, quando eu estava na sede, a gente criou o Minas Business Connect, que é um aplicativo online que faz justamente transforma um pouco isso daqui em negócios, quando uma demanda, tentando, como se fosse um crush, foi o Marcelo, que é aqui da AC Minas, que a gente idealizou isso junto, ele era do meu time, ele era diretor, eu era superintendente dele na sede, então isso aqui já gerou política pública no Estado, eu fico muito feliz, obrigada.
Bárbara, a Maria Elvira está querendo te entregar um livro aqui, ó.